fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. O direto do plenário está de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, exatamente no retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Pelo que vimos, a expectativa é no sentido da continuação já a partir do voto do relator na DPF 1013, que vamos acompanhar a partir de agora ao vivo direto do plenário. Sentar? O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Prezados colegas, boa tarde ao ministro Dias Toffoli, agora aqui entre nós, sempre um prazer. Damos continuidade ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 1013 da minha relatoria, em que se discute a questão da gratuidade do transporte público em dia de eleições. Tivemos ilustres advogados na tribuna com sustentações que enriqueceram o debate. Cumprimento os doutores Flávio José Roman, cumprimento o doutor Paulo Francisco Soares Freitas, doutora Tatiana Bianchini e a nossa vice-procuradora-geral, doutora Ana Borges Coelho Santos. Eu vou fazer um resumo apertado do meu voto e vou começar pela leitura da ementa, porque já dará a essência do que eu pretendo desenvolver, ainda que com brevidade. E, portanto, essa é a ementa que eu estou propondo para o voto. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a omissão do poder público em ofertar, nos dias das eleições, transporte público gratuito e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. A pretensão se fundamenta no direito dos cidadãos ao transporte e especialmente no seu direito ao voto, ao argumento de que a locomoção às sessões eleitorais tem custo substancialmente maior do que o valor da multa pela abstenção. Portanto, essa é a demanda que nós estamos cuidando aqui. 2. Considerada a extrema desigualdade social existente no Brasil, a ausência de política pública de concessão de transporte gratuito no dia das eleições tem o potencial de criar, na prática, um novo tipo de voto censitário, que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral. O Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição. 3. Numa democracia, as eleições devem contar com a participação do maior número de eleitores e transcorrer de forma íntegra, proba e republicana. A medida pretendida promove 2 valores relevantes: a igualdade de participação, proporcionando acesso ao voto por parte significativa dos eleitores, e também o combate à ilegalidade, evitando que o transporte sirva como instrumento de interferência no resultado eleitoral. 4. De um lado, a arena preferencial para a instituição da providência requerida nesta ação é o Parlamento, é o Congresso Nacional, onde as decisões políticas fundamentais devem ser tomadas em uma democracia. De outro lado, a ausência de normatização da matéria compromete a plena efetividade dos direitos políticos, o que legitima a atuação do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, justifica-se a solução que reconheça a preferência do Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, garanta o cumprimento da Constituição. Inclusive, já existem diversos projetos de lei em tramitação na Casa Legislativa que equacionam adequadamente o problema. Pedido julgado parcialmente procedente para reconhecer a existência de omissão inconstitucional decorrente da ausência de política de gratuidade do transporte público em dias de eleições, com apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da matéria. Caso não editada a lei, a partir das eleições municipais de 2024, portanto, daqui a 2 anos, nos dias das eleições, o transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano,
deve ser ofertado de forma gratuita e com frequência compatível àquela dos dias úteis. E a tese de julgamento proposta é inconstitucional a omissão do poder público em ofertar, nas zonas urbanas, em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Portanto, comecei pela conclusão e voto brevemente, prezados colegas, para podermos dar sequência a essa votação. O ambiente institucional que a Constituição Brasileira de 1988 criou é o que nós chamamos de democracia constitucional, que é um conceito que se apresenta de maneira dupla, como duas faces de uma moeda. De um lado, soberania popular, eleições livres e governo da maioria, e na outra face da moeda, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Em pauta, DPF, número 1013, requerente, Rede de Sustentabilidade. Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Da democracia, e, do outro lado, o direito político. Quem fala é o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Fundamental. Portanto, à luz dessas premissas que eu desenvolvo o argumento de que, como o direito fundamental ao voto é, por evidente, um direito dos cidadãos, o Estado tem o dever de procurar assegurar que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é uma das grandes premissas da democracia, assegurar a todos, e sempre que possível, o máximo de igualdade no exercício dos seus direitos. E, por isso, é necessária a gratuidade do transporte público no dia das eleições, porque, sem esta possibilidade, muitas pessoas deixam de votar pelo custo de comparecer às sessões eleitorais. E aqui há um dado empírico muito relevante. A medida cautelar que eu dei nesta ação e que o plenário ratificou, ela só veio a ser ratificada entre o primeiro e o segundo turno. E, no segundo turno, houve a gratuidade oferecida em boa parte dos municípios brasileiros e, sobretudo, nas capitais. E, pela primeira vez na história, se teve, no segundo turno, um índice de abstenção menor do que o ocorrido no primeiro turno, a demonstrar que a gratuidade fomenta o comparecimento do eleitor às urnas. Até porque, e se nós formos fazer as contas, o custo do transporte público no Brasil é elevado. Os dados que eu tenho aqui são relevantes. Segundo o mapa da pobreza, o contingente de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 500 no Brasil atinge 62,9 milhões de brasileiros em 2021. Ou seja, cerca de 30% da população do país vive em estado de pobreza e em insegurança alimentar. E, apesar disso, nós ocupamos a 49ª posição no ranking de tarifas de transporte público mais caras do mundo. De modo que, diante da baixa renda da população, o impacto do custo da tarifa no bolso dos brasileiros é ainda maior. Entre aqueles que ganham até um salário mínimo, percentual muito expressivo da população brasileira, o custo com o transporte público costuma alcançar 15% a 20% do orçamento mensal. Portanto, esta é a razão de que, para assegurar igualdade de participação política, é preciso promover a gratuidade no transporte público no dia das eleições, inclusive porque a consequência de não fazer isso é a exclusão da participação dos grupos hipossuficientes, na verdade, dos grupos mais vulnerabilizados. Já há uma lei de iniciativa do Congresso que assegurou a gratuidade do transporte público no dia das eleições nas zonas rurais, nas áreas rurais, e fez muito bem. Mas é uma lei antiga, e de lá para cá, a população brasileira, a vida brasileira se urbanizou e não se ruralizou. E, por via de consequência, faz todo sentido a extensão dessa possibilidade, dessa gratuidade para as áreas urbanas.
e também porque a gratuidade impede um crime eleitoral grave, que é o transporte de eleitor, ministro Toffoli, no dia das eleições previsto no Código Eleitoral. Portanto, a conclusão me parece relativamente simples, que é a de que a ausência de gratuidade produz uma grande exclusão eleitoral no Brasil. A democracia é um projeto de autogoverno coletivo que deve integrar todas as pessoas, e é muito importante integrá-las, porque quem se sente excluído também não se sente comprometido em preservar a democracia e vira presa fácil dos projetos autoritários. Excluídos são presas fáceis de projetos demagógicos. Portanto, eu penso que é inconstitucional deixar de prover a uma parcela substancial da sociedade brasileira o direito de participar do processo democrático. O último ponto que eu gostaria de destacar é a questão do papel do Supremo e a importância de um diálogo institucional permanente com o Congresso Nacional, nessa como em todas as outras matérias, como temos todos nós procurado fazer. E quanto a isso, a oferta de transporte público gratuito e regular nas eleições demanda planejamento, custeio, execução e monitoramento. E por essa razão, a arena preferencial para sua instituição é o Parlamento, locus no qual devem ocorrer as deliberações sobre questões políticas fundamentais em uma democracia. Por outro lado, a ausência de lei nessa matéria gera violação a direitos fundamentais e isso justifica a atuação desta Corte, a fim de propiciar o efetivo exercício dos direitos políticos por parcela da população e evitar manipulações que podem interferir no resultado eleitoral. Nesse cenário, é pertinente adotar uma solução temperada que reconheça a preferência do Congresso Nacional para legislar sobre a matéria e, ao mesmo tempo, estanque a referida violação à Constituição. Assim, em um diálogo institucional com o Poder Legislativo, faço apelo ao legislador para que edite lei apta a sanar a referida omissão inconstitucional, de modo que seja assegurada a gratuidade do transporte coletivo urbano para os eleitores, com frequência compatível àquela praticada em dias úteis. Até que a lei venha a ser editada, com o intuito de preservar os direitos dos cidadãos e as regras do jogo democrático, determino que, a partir das eleições municipais de 2024, o poder público oferte, em dias de eleições, transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive o metropolitano, de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Evidentemente, caso a lei venha a ser editada, ela é que deverá prevalecer. Eu não trato especificamente no voto, prezados ministros, a questão do custeio em si, na expectativa de que o Congresso Nacional venha a fazê-lo, mas, na ausência de regulamentação, me parece intuitivo que o que for transporte municipal corre à conta do município, o que for transporte estadual corre à conta dos estados, e o que for transporte federal corre à conta da União. E essa regulamentação que eu proponho, temporária, aguardando o Congresso, vale para municípios, estados e também Distrito Federal, além da União. E aqui, portanto, eu chego à conclusão do meu voto, diante do exposto, conheço da ação e julgo parcialmente procedente o pedido para confirmar no mérito a medida cautelar concedida. 2. Fazer apelo ao Congresso Nacional para que edite lei regulamentadora da política de gratuidade de transporte público nas zonas urbanas em dias de eleições, com frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. E, por fim, caso não editada a lei referida no item anterior, determinar ao poder público que, a partir das eleições municipais de 2024, oferte nas zonas urbanas, em dias de eleições, transporte coletivo municipal e intermunicipal nos termos desse voto. E a tese, eu repito, é inconstitucional a omissão do poder público em ofertar, nas zonas urbanas em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. Penso, prezados colegas,
e com isso nós produzimos o equilíbrio possível e desejável, devolvendo o tema para o Congresso, mas já tendo uma solução que valha para 2024, na hipótese de o Congresso não ter condições de legislar quanto a esse ponto. Senhor presidente. Pois não, é como voto? Pois não, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, surgiu uma urgência, vou precisar me ausentar, então eu adianto que acompanho Vossa Excelência pedindo todas O ministro Dias Toffoli senta-se à esquerda na bancada. Tomara que não seja nada grave. Obrigado. Retira-se do plenário. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, eu consultei antes o Ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada. Algumas colocações, aproveitando aqui duas experiências. Uma como secretário de Transportes, por 3 anos, e presidente, acumulando a presidência da O ministro SP Alexandre de Trans, Moraes tem que é a pele empresa de clara e ônibus completamente de São Paulo. calvo, veste No toga ano preta passado, sobre terno a ministra Carmen, grafite, camisa branca e no gravata TSE, com a vermelha resolução estampada. 23.715. Primeiro, e acho importante essa observação, até para balizar economicamente e estruturalmente os votos, de segunda a sexta-feira, em todos os municípios, óbvio que é 1% a mais, 1 a menos, mas a média em São Paulo, em todos os municípios, isso é fornecido pela Associação de Ônibus, de segunda a sexta se usa 100% da frota. De sábado se usa 60% da frota. E no domingo, 40% da frota. Então, isso é uma média. Em São Paulo, sábado é 59%, domingo 41%, mas não, 100% segunda a sexta, 60% sábado e domingo é 40%. O que significa dizer é o seguinte, o domingo representa 6,7% dos gastos do município com transporte público. Nós temos 52 semanas no ano, média 52 domingos. Ainda não entrando na gratuidade, na infraestrutura. Se dessas 52 semanas nós pegarmos 2 semanas, primeiro e segundo turnos, que no caso das eleições municipais isso nem existe em todos os municípios, nós vamos ter então 50 semanas com 40% da frota e 50 domingos com 40% da frota e em 2 domingos vamos aumentar para 100% da frota. Que é a primeira em pauta DPF 1013, requerente Rede Sustentabilidade, ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Isso equivale a 0,2% da estrutura necessária. Ou seja, é nada. Eu digo, como quem atuou nisso, é absolutamente nada. E se nós somarmos aí a gratuidade nesses 2 domingos, dos 40 que existem mais 60, isso equivale a 0,37% do gasto com transporte público. Então, diferentemente do que foi muito alardeado no passado, municípios dizendo que não teriam dinheiro, é nada. Isso é 0,37. Se for um domingo, vai dar 0,20 e tal. Nem 20, 19, 18, 0,18. E isso é muito fácil para o poder público, desde que tenha determinação. Por que me parece importante isso? 0,2% de estrutura, porque já tem os 40%, só aumentaria para 100, e 0,37% de gastos, porque aí seria inteira a gratuidade. O ano passado, até antes da decisão do Supremo, porque o TSE não poderia decidir em relação à gratuidade ou não, mas nós editamos a resolução 23.715, de outubro de 2022, né, logo em outubro, alterando para o segundo turno que os entes federados, direta ou indiretamente, por suas concessionárias ou permissionárias, não podem reduzir o serviço público de transporte coletivo de passageiros
habitualmente ofertado no dia das eleições, sob pena de configuração dos crimes constantes no artigo tal. Ou seja, para evitar que caísse para esses 40%. Então, me parece que, presidente, a primeira determinação dentro da razão, da fundamentação do voto de Vossa Excelência, me parece que isso o Supremo já poderia determinar, é que no dia da eleição tem que ser utilizado 100% da frota. Ministro Alexandre, está dito, olha, um dos requisitos, horários, itinerários e número de veículos deverão ser, no mínimo, iguais aos oferecidos em dias úteis, sem prejuízo da criação de novos destinados a atender locais com baixa ou nenhuma cobertura pela frota regular. Exatamente na linha do que Vossa Excelência está dizendo. Isso é o essencial, até para evitar um problema que eu conversava, a ministra Carmen e eu conversávamos, principalmente em municípios menores, eventualmente o prefeito destinar linhas para os seus redutos eleitorais naquela eleição. Então, com 100%, todo mundo vai conseguir se locomover igual se locomove durante a semana. Porque o segundo ponto, e aí talvez nós possamos usar o que já existe a previsão no Código Eleitoral, a questão de o poder público já pode criar linhas especiais para regiões mais distantes nos locais de votação, pode já valer-se de veículos públicos disponíveis ou requisitar veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolares, desde que em comum acordo com a Justiça Eleitoral. Então, aqui, quando Vossa Excelência coloca essa possibilidade de linhas especiais, uma sugestão para refletirmos é colocar como no Código Eleitoral, de acordo com a Justiça Eleitoral, para evitar direcionamento. Já porque eu tirei essa frase do voto, que de acordo com a regulamentação da Justiça Eleitoral, e aí eu disse, não vou criar obrigação para os outros nesse momento, mas eu não tenho nenhuma objeção aqui, sobretudo na falta de lei. Eu estou partindo do pressuposto de que o Congresso Nacional... Ministros julgam pedido de transporte público coletivo de graça em dias de eleições. O deputado Arthur Lira tem um projeto pela gratuidade, de modo que eu tenho a confiança de que, no prazo que vai intercorrer até as eleições de 2024, o Congresso legisle a esse respeito. Mas, em não legislando e sendo necessário uma regulamentação, eu acho que o natural é que venha da Justiça Eleitoral. De modo que, se todos estiverem de acordo, eu não tenho nenhuma dificuldade de acrescentar esse ponto. Agora, um último ponto, presidente. Talvez tenha me escapado. Vossa Excelência prevê qual o prazo para o Congresso? Eu, na verdade, em lugar de fixar um prazo para o Congresso, eu simplesmente disse, se o Congresso não dispuser a respeito, vale a nossa decisão, que é a da gratuidade, mantido o volume dos dias úteis. Então, para também refletirmos, nós estamos no momento, de todos os municípios, inclusive, da elaboração da lei orçamentária. Se nós deixarmos isso para o ano que vem, vários municípios vão contestar aquele problema de ausência de previsão orçamentária. Mas, ministro, a obrigatoriedade nós já estamos instituindo. Apenas se sobrevier a lei vai prevalecer. Então, mas os municípios já têm que tratar isso como uma obrigação imposta pelo Supremo. Essa é a questão. Então, nós já estamos estabelecendo a obrigatoriedade do transporte gratuito. Salvo se o Congresso vier a prover a respeito. Então, me parece importante que nós colocássemos para já que os municípios tivessem ciência, porque me parece, foi dito da tribuna, isso parece uma obrigação municipal. Porque o transporte público é municipal. No geral, sim, mas no caso... intermunicipal. Ou intermunicipal. E o custo é muito... o custo é 0,37%. E eu coloquei estados e municípios porque, neste caso, o Estado da Bahia ingressou perguntando se também deveria cumprir a decisão, e eu disse que sim. Vossa Excelência tem razão, o ministro Gilmar bem colocou, alguns estados é intermunicipal porque moram numa localidade, mas votam na outra. Mas acho que seria importante já determinar que os estados e municípios estabelecessem essa rubrica orçamentária para evitar que o ano que vem tenha alguma desculpa para o não cumprimento.
A decisão já diz, é porque eu li abreviadamente, mas já diz observância das medidas por municípios, estados e Distrito Federal, extensão relevante para que a medida repercuta sobre todos os modais, no que se incluem o ferroviário, metroviário, aquaviário, bem como sobre o transporte intermunicipal, como acabou de observar o ministro Gilmar. Então, de modo que, no voto em si, esses dois pontos estão cobertos, eu é que não havia lido, mas muito obrigado pela intervenção de Vossa Excelência. Então, se todos estiverem de acordo, vou tomar os votos. Nós acrescentaremos que, na falta de legislação pelo Congresso, a Justiça Eleitoral regulamentará a matéria. Senhor presidente, só para acrescentar aqui ao debate, na verdade, nós temos a norma constitucional que prevê o transporte gratuito para idoso, mas não tem norma constitucional prevendo esse transporte Ministro Luiz Fux. gratuito em gênero. E o que à direita na no bancada. Senado é uma proposta de emenda constitucional que não leva em consideração essa preocupação do ministro Alexandre sobre a fonte de custeio, porque eu colhi aqui que essa PEC 3822, que altera o artigo 14 da Constituição, dispõe, parágrafo 14º, das datas de eleições em primeiro e segundo turno, se houver, é garantida a gratuidade dos transportes rodoviários, coletivos, urbanos, semi-urbanos, intermunicipais e interestaduais e aquaviários, como a Excelência inseriu, nos termos da lei. E não há nenhuma previsão na PEC de fonte de custeio. Embora o ministro Alexandre tenha revelado, não sei se uma preocupação ou uma despreocupação, porque ele procurou demonstrar que o custo era de pouca expressão. O custo é muito baixo mesmo, obviamente é um custo, porque se nós pegarmos o valor de São Paulo, são milhões, mas percentualmente 0,37% é nada. Estabelecida a exigência, fixada a obrigação, obviamente que isso daria a base também para os concessionários fazerem a negociação com o poder público. Exatamente. Essa é a preocupação, né? De ter algum poder de revisão ou, eventualmente, de compensação. Acho que é isso. A obrigação já está instituída, de modo que a negociação já pode começar. Isso. Tá bom. Ouço o ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, todos os eminentes pares. Quero cumprimentar também o ministro Cristiano Zanin senta-se à esquerda, na ponta da bancada. Os eminentes advogados que fizeram as sustentações. Ele tem pele branca, cabelos castanhos, mas quero parabenizar Vossa lisos, Excelência pelo voto. penteados para trás, rareados no topo da cabeça. Os óculos de armação escura, redonda, veste toga preta, terno azul marinho, camisa branca, gravata clara. Voto, ministro André Mendonça. Senhor presidente, renovando aí as Ministro André saudações a Vossa senta-se à Excelência, direita na bancada, tem pele pares, branca, cabelos lisos, senhora grisalhos, Subprocuradora-Geral da veste toga República, preta, terno cinza, camisa advogados, branca e gravata servidores. vinho estampada. Permita-me parabenizá-lo pela sistemática também de julgamento, que foi hoje inaugurada e que certamente contribuirá para uma melhor reflexão de todos nós. E, como também já apontado da tribuna, traz um reconhecimento à advocacia como um todo, na defesa das suas teses. Parabenizo, portanto, por essa iniciativa inovadora. Com relação ao julgamento do caso, acompanho Vossa Excelência nas conclusões, na tese, farei a juntada de voto escrito, com razões e fundamentos que eventualmente não necessariamente coincidam, mas que certamente chegam às mesmas conclusões. Apenas colocando que, em relação à fonte de custeio, entendo que a obrigação já está estabelecida, qualquer previsão orçamentária ou que seja necessária no âmbito legislativo local, estadual ou até mesmo federal, há tempo suficiente para se adotar aí as medidas correspondentes, tanto administrativas quanto legais, para o atendimento da decisão, acaso prevaleça realmente a tese que Vossa Excelência propõe, estará estabelecida. Então, voto acompanhando o julgamento pela parcial procedência da ação
e também de acordo com a tese, com as bem colocadas observações também que foram trazidas de sugestão pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Com voto, o ministro Cássio Nunes Marques. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente dessa corte, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministra Carmen Lúcia, prezados pares, senhora Procuradora-Geral da República, doutora... O ministro Nunes Marques senta-se à esquerda, tem pele morena clara, cabelos castanhos, curtos, rareados na parte de cima. Usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata azul estampada. E não tendo nenhuma chega a fazer o voto de Vossa Excelência, só me resta dizer que eu acompanho integralmente. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Já votou, ministro Alexandre? Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Não, já adiantei com aquelas considerações que fiz, acompanho integralmente Vossa Excelência. E eu vou recolocar apenas a regulamentação pela Justiça Eleitoral dentro do que conversamos. O ministro Dias já antecipou. Ministro Luiz Fux. Eu acompanho. Queria saudar Vossa Excelência pela presidência, pela metodologia. Acompanho integralmente essa sua novel ideia de estabelecer esse método de debate colegiado que vai facilitar muitas soluções percúrias, né? Vamos debater. O ministro Luiz Fux tem pele clara, cabelos lisos, grisalhos, volumosos, penteados para trás, usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata azul marinho estampada. Vossa Excelência, tanto na conclusão quanto na tese. Eu pulei, porque está longe dos olhos, mas sempre perto do coração, o ministro Luiz Edson Fachin, a quem passo a palavra. O ministro Barroso sorri. Muito obrigado, presidente. Agradeço a... O ministro Fachin participou por videoconferência. De qualquer modo, você chamou outro ministro Luiz, de modo que estamos ainda no terreno dos Luiz. Renovo os meus cumprimentos a Vossa Excelência e também os eminentes colegas, nomeadamente as observações trazidas à colação nesse debate que se deu a partir da manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Eu até havia imaginado inicialmente, senhor presidente, de fixarmos um determinado prazo, não mais do que 6 meses, mas creio que a solução que se chegou de estabelecer-se desde logo esse dever e que só poderá ser, obviamente, redesenhado caso haja proclamação legislativa, acho que essa solução, de fato, é mais adequada. Portanto, não vou traduzir essa sugestão. E o exame que fiz, senhor presidente, eminente ministro relator, coincide com as conclusões que Vossa Excelência traz à colação. Tenho que aqui as 3 faces do federalismo cooperativo se mostram. De um lado, uma forma de guarda compartilhada entre o executivo, o legislativo e o judiciário, eis que esta densidade normativa dessa política pública envolve os 3 poderes. De outro lado, as 3 esferas da federação, União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E, por último, e não menos importante, como aqui foi bem lembrado, há um terceiro ângulo do federalismo que diz respeito à sua face interna, ou seja, a questão do orçamento público, a questão atinente, obviamente, de separação dos poderes e também importante, como veio na intervenção do eminente ministro Gilmar Mendes, que diz respeito aos contratos administrativos na área, nessa seara do transporte coletivo. Portanto, com essas observações, e juntarei a declaração de voto, tenho a honra de acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência com os nossos cumprimentos. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Só por uma nota pessoal, registro a presença no plenário do professor Carlos Roberto Barbosa Moreira, filho do nosso querido, inesquecível e inexcedível mestre José Carlos Barbosa Moreira, aqui presente para o lançamento da coleção de livros atualizados do professor Barbosa Moreira, da qual o ministro Fux participa e eu mesmo participo. Ouço agora, com muito gosto, a ministra e professora Carmen Lúcia. Presidente,
Senhores ministros, senhora vice. A ministra Carmen Lúcia senta-se à direita, tem pele branca, cabelos lisos, grisalhos, curtos na altura do pescoço, veste toga preta sobre blazer preto e camisa branca de gola fechada. Vossa Excelência, com duas notas. A primeira, nós temos já a obrigação legal no Brasil e tratamento sobre o transporte coletivo de eleitores. Nós não temos, e a novidade é exatamente a gratuidade como um serviço necessário para a efetividade do direito, dever, no caso brasileiro, de votar. O ministro Alexandre e eu já conversamos sobre isso desde o ano passado, sobre a preocupação na gratuidade de isto se fazer de tal forma que o que é um ilícito, que é o transporte regular de eleitores, quer dizer, neste Brasil, vou falar do Minas Gerais, em que se envia um carro para buscar eleitores, sendo gratuito, como é que a gente faria o controle? Porque aqui nós estamos tratando de transporte coletivo de redes regulares, vias regulares. Mas é certo que, por exemplo, em distritos de municípios pequenos, a minha região tem muitos, não há nem linha regular. Por isso, o ministro Alexandre fez referência ao transporte que é feito neste dia por ônibus, ou agora vans, que vão buscar os estudantes e que são utilizados pelo município. Acho que a preocupação procede no sentido de a gente evitar outro tipo de privilégio, que é de um prefeito candidato e nem por ser candidato à reeleição, qualquer um, poder fazer uso disso. Aí eu acho que fica bem como está, mas aqui, acho que o ministro Alexandre e eu já conversamos, podemos avançar a partir desse julgamento na Justiça Eleitoral para exigir dos TREs que, no período, hoje a legislação fala que 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percurso e horários programados para o transporte de eleitores e fornece uma cópia aos partidos políticos. Então, eu acho que isto que não vem sendo tão efetivado, que seja efetivado no sentido de, ministro Alexandre, de, a partir desta decisão, como é gratuito, com esta preocupação, de ser igual, sem privilégios, menos ainda, sem a condução de eleitores em determinados distritos, o candidato tal sabe que ele tem mais eleitores, então ele designaria mais linhas, ou esses ônibus que são utilizados, hoje vans. Então, que na Justiça Eleitoral a gente cobrasse dos TREs planos de mobilidade eleitoral, que fossem encaminhados pelos municípios com prazo anterior, e aí sim a gratuidade não vai abrir instâncias a nenhum tipo de irregularidade. Nós vimos isso ano passado em alguns lugares. Não tinham ônibus naquele dia, em outros lugares tinham ônibus em excesso. Então, apenas manifestar esta preocupação para a Justiça Eleitoral também, porque aqui Vossa Excelência exorta, presidente, o Congresso Nacional a legislar sobre o tema. Então, nós temos os dois lados. Por isso, eu acho que esta convocação do Congresso, neste caso, é muito bem-vinda, e, independente disso, eu acho que, para nós também, da Justiça Eleitoral, é preciso que a gente tenha muito rigor em também dar cobro, agora, a outros instrumentos para impedir outros tipos de ilícitos, porque com a gratuidade, você pode parar uma van, ela diz, eu estou fazendo gratuitamente. Certo. Em pauta, DPF 1013, requerente Rede Sustentabilidade. Vota a ministra Carmen Lúcia. Então, eu acho que para nós também, não é, ministro Alexandre? Na Justiça Eleitoral, nós podemos agora aperfeiçoar os mecanismos e exigir esse tipo de atuação da Justiça Eleitoral junto com o Poder Executivo, principalmente municipal, porque a proposta que eu me ponho inteiramente de acordo é que, para as eleições do ano que vem, que são municipais, e aí isto se faz com uma gravidade muito maior, porque, claro, o candidato local de um pequeno município, que é a grande maioria das zonas eleitorais brasileiras, ele conhece direitinho onde ele tem mais eleitores. Nós não queremos nem que falte transporte, nem que se privilegie redutos, entre aspas, redutos eleitorais. Então, apenas com essa observação, que vale muito mais para nós, da Justiça Eleitoral, que temos nosso dever mesmo de ter rigor neste cumprimento, eu estou também votando no sentido da procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental e também aderindo. A única referência que Vossa Excelência faz na tese é inconstitucional a omissão do poder público em ofertar nas zonas urbanas
É porque na zona rural já existe. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu acho que lá não fala, não sei se fala em zona. A legislação fala para os residentes nas zonas rurais. Nas zonas rurais. Então, aqui pode ficar que é inconstitucional a omissão para ofertar nas zonas urbanas, exatamente, e aí faço uma referência, então, acrescento no paper de voto escrito, que exatamente como Vossa Excelência afirma. Como já há para as zonas rurais a legislação, a omissão fica só por conta das zonas urbanas. É residente nas zonas rurais. Nas zonas rurais. É o termo, a expressão da lei. Li aqui a 6.091. Isso. Muito obrigado, Muito obrigada, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Como voto nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes está à esquerda. Trazida, acho que... Tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior. Referendo da cautelar. Usa óculos de armação escura retangular, veste toga preta. Inclusive que pela polêmica encetada... Sobre terno azul marinho, camisa azul clara e gravata azul clara. De eleitores, quão importante ela é nas eleições passadas, quanto importante ela é para toda essa temática, refletindo até mesmo no grau eventual de abstenção ou não dos eleitores, de modo que é salutar que isso seja resolvido, ou pelo menos encaminhado à solução, a despeito da existência de projetos que caminham no mesmo sentido. É uma decisão que, como já foi apontado, reconhece o direito, determina, portanto, que se assegure a gratuidade nos termos estabelecidos nas eleições e deixa ao Poder Legislativo e Executivo o encaminhamento de soluções sobre os reflexos que possa haver no contexto das soluções em relação às concessionárias, e isto me parece que pode ter relevância, mas não impedirá já as deliberações já apontadas agora pelo ministro Alexandre de Moraes quanto à contabilização que diz respeito à lei orçamentária e eventual ajustes no que concerne aos contratos de concessão, seja nas concessões municipais, seja nas concessões intermunicipais. De modo que estou subscrevendo o voto de Vossa Excelência. Eu só faria um registro, mas, na verdade, para o futuro, de que nós talvez encontrássemos uma forma procedimental de registrar este diálogo com o Congresso Nacional, talvez alguma forma de, regimentalmente, talvez até num diálogo com as duas casas do Congresso Nacional, fazer esse registro do apelo, porque senão isso também pode cair num vácuo ou num vazio. Considerando todas as preocupações hoje existentes nesse chamado diálogo institucional, mas é uma questão que sobre a qual nós podemos nos debruçar em outro momento. Isso, mas até mesmo posso, ministro Gilmar, em nome do tribunal, ligar ao presidente do Congresso, um pouco para dizer que estamos ministro Barroso. Que, de fato, é o que estamos fazendo, como parece próprio, porque o ideal mesmo é que isso venha regulamentado por legislação do Congresso. Nós só estamos intervindo supletivamente, se o Congresso não atuar, porque envolve um direito fundamental, que é o direito do voto. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido. Eu digo parcialmente porque tinha uns outros temas que nós não abordamos. Julgamos procedente o pedido e firmamos a seguinte tese: é inconstitucional a omissão do poder público em ofertar, nas zonas urbanas em dia das eleições, transporte público coletivo de forma gratuita e em frequência compatível com aquela praticada em dias úteis. E no corpo do voto ficará constando
que a regulamentação da matéria, à falta de legislação federal, será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, encerramos o julgamento da ADPF 10.013. Nós teremos agora em pauta um processo sobre educação, gestão estadual, reserva de vagas. Foi suspenso. É para a tese, né? Nós vamos... temos agora o lançamento do livro em homenagem, o livro revisado do professor José Carlos Barbosa Moreira, agora às 18 horas, faltam 5 minutos. Nós recomeçaremos o julgamento amanhã, dando continuidade à pauta de hoje. Então, os processos que não foram julgados hoje, transferidos para a pauta de amanhã, e agradecendo a colaboração de todos, saudando à distância o ministro Luiz Edson Fachin e todos os colegas aqui presentes, declaro encerrada a sessão.